Patrícia, recentemente a gente teve conhecimento de pesquisas que mostram que aumentou o número de casos de crianças autistas. O aumento é um aumento de diagnósticos ou aumentaram mesmo o caso de crianças que nascem autistas? Nós que estamos bastante dentro da área, né, Renê, a gente entende que foi as duas coisas, tanto o aumento de diagnóstico quanto o aumento de casos. Antigamente, a falta do diagnóstico precoce acabava mascarando alguma outra possível doença psiquiátrica, algum transtorno maior na fase adulta. Hoje, com o diagnóstico mais precoce, quanto antes diagnosticar, a gente sabe que é melhor, né? Mas a gente vê por isso o aumento do número de casos, mas realmente está nascendo muito mais crianças autistas, sim, com traços autísticos, né? E o que você, como profissional, indica para os pais que têm percebido alguma diferença no desenvolvimento dos filhos? A gente sempre pede para que todos os pais tenham um olhar atento, né? O que essa criança deveria estar fazendo já e ela ainda não faz? Qualquer tipo de atraso no desenvolvimento da criança, qualquer coisa que essa criança deveria estar fazendo, claro que se essa família já tem uma outra criança é mais fácil de comparar. Mas se são pais de meia viagem, de primeira viagem, observem algumas outras crianças, ou troque ideia com alguns familiares, amigos, e observem, com tantos meses fazia isso, o meu não faz ainda, ou já deveria estar fazendo isso e não faz ainda. Porque senão, às vezes tem algumas características que são muito sutis, não se consegue perceber muito com muito adiantamento. Às vezes os pais às vezes acabam percebendo só lá adiante quando a criança tem um atraso na fala. Com 2 anos a criança deveria estar falando algumas frasezinhas curtas, com 2 palavrinhas. Mas antes disso ainda dá para perceber. Se tiver um olhar atento, um olhar apurado, observando o que a criança devia estar fazendo e não está, sim, tem como fazer essa suspeita mais cedo. As terapias é o único tratamento baseado em evidência que realmente dá resposta efetiva para a criança. E quando eu digo baseado em evidências, porque existem muitas coisas se falando ultimamente de autismo, medicações, até algumas coisas muito estranhas que a gente vê que não tem sentido nenhum, mas baseado em evidências são as terapias. A suspeita do diagnóstico da criança autista se faz basicamente clínica. Então não existe um exame de sangue, um exame de ressonância, uma coisa assim, que você possa, saiu aqui, tá aqui o resultado, é isso. Não. Com a criança autista, a não ser que seja uma coisa muito óbvia, né, que a maioria das crianças autistas que estão nascendo agora, ou dos casos que a gente está vendo, são crianças com autismo mais, não seria leve, porque depois isso cabe com o tempo, a gente vai fazendo realmente o diagnóstico, observando se é leve, moderado ou severo. Mas assim, se você conseguir observar isso a tempo, e você consegue entrar com as terapias o quanto antes, isso antes vai dar o resultado. É importante que a gente não queira pegar essa criança e meter num quadrado. Ela é uma criança diferente, ela é uma criança com características diferentes. O quanto mais a gente conseguir fazer com que ela seja funcional, fazer com que ela consiga se relacionar com as pessoas, que ela seja compreendida, esse é o maior desafio das terapias para essa criança. Para que ela consiga se manifestar nesse mundo, nessa sociedade, na família, né, e que ela consiga de alguma forma se virar dentro das possibilidades de cada caso, né, porque cada caso é um caso também, né. Na clínica Te Acolho, inclusive o nome TEA, né, de transtorno de espectro autista, acolho, porque essa família às vezes vem meio perdida, né, tem uma dúvida, alguns falam, não sabem, está observando alguma diferença. Então, a família que chega aqui, a criança que chega até nós, passa por uma avaliação, sim. Nós somos em 8 profissionais, temos fisioterapia, fonoaudiologia, estimulação precoce, neuropsicologia, psicopedagogia, terapia ocupacional, pedagogia e no ensino estruturado, no caso, que é bem direcionado para a criança autista. Então a criança vem, a gente passa por vários profissionais, porque como eu estava falando antes, o exame é clínico, é só observação. Não tem como você vir com o papel e dizer, saiu aqui no exame que é. Então a gente vai observar essa criança, depois nós vamos nos reunir,
A gente tem até algumas possibilidades de alguns testes, algumas avaliações que podem ser específicas para crianças autistas. Daí a gente faz essa avaliação, nos encontramos todos, discutimos o caso e daí entregamos o parecer. Sempre esclarecendo que os terapeutas conseguem fazer o levantamento da suspeita de autismo, porque o diagnóstico só pode ser fechado por médico psiquiatra ou neurologista. Então nós aqui na clínica a gente faz o levantamento da suspeita. Então se essa criança tem a suspeita, se é uma criança que vem para nós cedo, uma criança que vem precoce, a gente já orienta que comecem com as terapias, porque efetivamente a terapia é o que vai trazendo e vai buscando esse cérebro, né, essa neuroplasticidade cerebral, para que então essas habilidades que a criança ainda não está demonstrando, que estão em atraso, para que a gente consiga então ativar outras áreas do cérebro, para que então ela consiga ir tendo um desenvolvimento mais saudável ou mais funcional, no caso, né, para essa criança. O que a gente sempre orienta para os pais, né? Que tenham esse olhar treinado, esse olhar atento, embora existem muitos autismos, né? Porque às vezes o que é o padrão? É uma criança que não mantém o olhar, que não fixa o olhar, é uma criança que tem estereotipia, alguns movimentos estereotipados, é uma criança que não brinca com os outros, mas a gente já tem casos de crianças autistas que fazem isso, não de uma forma tão funcional como deveria, mas então isso acaba atrapalhando um pouco o olhar e deixando em dúvida o familiar ou, no caso, até mesmo nós profissionais que trabalhamos com a criança. Então, se você é familiar ou pai, tem qualquer dúvida, traga para nós, para a gente fazer essa avaliação, para a gente conversar, ou qualquer profissional de estimulação precoce, um fonoaudiólogo, no caso se for a fala, o atraso da fala, ou um psicólogo, que já tenha um trabalho específico na área do autismo e que tenha esse olhar mais treinado, porque o diagnóstico, conforme eu disse, não nos interessa agora. Se a criança tem um déficit, tem um atraso, vamos entrar com as terapias o quanto antes para que realmente ela não tenha esses atrasos maiores ou que chegue lá na frente que daí a gente se dê conta e daí já se perdeu um tempo precioso. Não que não se possa mais, sempre se pode, mas que se perdeu um tempo precioso da estimulação dessa criança. Então não tenham medo, vão em busca, porque às vezes o medo paralisa e faz com que a gente fique mais, faz com que essa criança acabe perdendo mais esse tempo. Então procure um profissional da área.